agora vamos meditar na Palavra de Deus. E hoje vamos para um autor do Novo Testamento chamado Tiago, um autor bastante contundente, um autor que fala muito sério conosco a respeito da nossa língua, daquilo que nós falamos, que ela pode incendiar uma floresta, uma centelha só. Ele fala da fé sem obras, que é morta. E aqui ele fala da origem das contendas, das rixas, das guerras. Vamos ver algumas coisas que ele fala no seu capítulo 4, os versos de 1 a 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vemos aqui que ele começa com essa pergunta: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Então aqui ele fala num âmbito mundial, geral, de ser humano, de planeta Terra, e fala também do âmbito pessoal, das contendas pessoais, das inimizades, das brigas entre irmãos, entre marido e mulher, entre pai e filho, patrão e empregado e tantas coisas familiares, tantas lutas e contendas e verdadeiras guerras que se travam também, não só a nível nacional, de nação contra nação, ou de tribo contra tribo, mas também no âmbito pessoal. E ele disse: o que é isso senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, quando a nossa carne ela é tendenciosa a ter prazeres que são maus, ou que são maus desígnios do coração, ou que têm um fim mal, porque prejudica toda uma sociedade, e diz que esses prazeres eles militam, isso quer dizer, eles provocam como uma guerra interior, eles querem prevalecer, eles querem aflorar, eles tendem a se expressar em nós. E ele coloca bem claro que isso é a origem das contendas e das guerras. Claro que sempre quando nós vamos ter problemas uns com os outros, são problemas de orgulho, de ofensas, de tantas coisas que realmente são por causa da nossa carne. As guerras entre nações não deixam de ser também orgulhos e entre governantes, não é? Problemas da carne que milita, os prazeres que militam na carne, na pessoa de um governante de uma nação, que provoca, então, também as guerras em âmbito nacional. E ele diz, olha, a gente cobiça, e isso não leva a nada. Não tem fruto. O fruto da cobiça é ruim, é maligno. Diz assim que a gente mata, que a gente inveja, né? E nada a gente consegue. Quando as nossas motivações são essas, tudo que a gente conquista, quando é por cobiça, por inveja, aquilo não satisfaz. Então sempre há um outro objeto de cobiça. E hoje em dia, no nosso mundo tão tecnológico, tão avançado, tão midiático, né, com tanta mídia nos provocando a desejar, cobiçar, querer sempre uma coisa diferente, uma coisa a mais. Então diz, não há como satisfazer isso. E aí, o que acontece? Está sempre lutando. E aí diz ali, e vocês pedem e não conseguem nada. Sabe por quê? Porque o pedido de vocês é para coisas que é para o seu próprio prazer. Não é para realmente estar diante de Deus, para abrir o seu coração para Deus, para entender que nós precisamos ser mais parecidos com Jesus, que esse precisa ser o objeto da nossa oração, que esse precisa ser o alvo da nossa vida, e não querer coisas nesse mundo, ou até pensar só em ir para o céu. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, o objetivo dele é que a gente fosse mais parecido com ele.
a vivência dele como homem aqui na terra quis nos mostrar isso. Mas o que diz o último versículo diz que somos infiéis, né? Tem uma tradução que diz adúlteros, isso quer dizer aqueles que traem Deus, aqueles que deixam as coisas de Deus, o sistema de Deus, que deixam a palavra de Deus para se tornarem como o mundo. E o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, o sistema que rege esse mundo é um sistema maligno. E esse texto deixa muito claro, e Tiago, como eu falei antes, ele é bastante contundente quando ele diz assim: quem quer se adequar a esse sistema mundano, que é um sistema baseado nos prazeres da carne, é um sistema baseado de que só vence quem é bonito, quem é rico, quem é minoria, a maioria tem que ficar na miséria, tem que sofrer mesmo, tem que ser oprimido. Esse é o sistema mundano. Então, quem é amigo desse sistema, quem colabora para esse sistema, ele diz bem claro aqui, é inimigo de Deus. E tem muita gente que acha que porque acredita em Deus, então é amigo de Deus. Me desculpe, meu amado telespectador, você que está me assistindo, se essa é a sua convicção, eu temo que você possa estar muito errado. Você possa estar caminhando para um caminho de perdição, para o inferno mesmo. As pessoas não gostam de falar disso, mas é uma verdade, porque diz aqui, ora, infiéis, adúlteros, quer dizer, vocês que traem Deus. Traem Deus, não fazem o que Deus quer. Até os lábios podem estar perto de Deus, mas o coração está muito longe. A Bíblia nos deixa muito clara. E ele diz aqui, olha, né, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É inimiga, isso aqui é um princípio. Então, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse aqui é um versículo que as pessoas, às vezes, querem muitas interpretações e querem se esquivar de algumas coisas, né? E usam a Bíblia dizendo, mas a Bíblia é difícil, mas tem muitas alegorias. Mas, por exemplo, esse versículo não tem alegoria nenhuma. Ele diz, olha, você quer ser amigo do mundo? Então, deixa eu te dizer, você é inimigo de Deus. Não tem outro jeito, não tem como ser amigo de um e amigo do outro. A gente não pode servir a dois senhores. O Senhor Jesus deixa isso muito claro. Ou você ama Deus ou você serve às riquezas. Por quê? A inimizade contra Deus e as riquezas desse mundo, elas estão diretamente proporcionais à amizade ou inimizade contra Deus. Quanto menos nós estamos apegados e ligados às coisas desse mundo, às riquezas desse mundo, mais nós estamos ligados e apegados a Deus. Quanto menos as coisas desse mundo nos atraem, nos corrompem, estão ocupando a nossa vida, mais perto do Senhor, mais amigos de Deus nós somos. E esse é o chamado que Deus tem para nós, sermos seus amigos. Ele quer nos chamar assim, Ele se aproxima de nós. Mas muitas vezes nós estamos tão longe dEle. E daí, quando acontece uma coisa ruim, a gente parece que sai correndo, Senhor, oh meu Deus, por que fizesse isso comigo? Por que permitisse isso? Mas você estava longe de Deus, você não estava nem aí para Deus. Mal e mal, talvez uma religiosidade bem superficial, assim, às vezes a gente encontra nas pessoas. Mas um compromisso com Deus, as pessoas não querem. As pessoas querem se comprometer com o mundo, porque o mundo alimenta esses prazeres da carne, que militam na nossa carne, que querem prevalecer e que são origens de guerras, de contendas, e as nossas orações, os nossos pedidos são maus, realmente só centrados em nós mesmos, para que seja o nosso prazer, para que eu queira, eu no domínio e Deus no serviço, quando a ordem é a inversa. Ele está no controle. Ele precisa ter o primeiro lugar. Ele precisa ter a primazia. E eu preciso ser o serviçal. Eu é que sirvo, eu é que obedeço. Eu é que estou para cumprir as ordens, os desejos, os sonhos daquele que é maior do que eu.
nosso Deus. E eu queria então orar com você, queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa ânsia pelos prazeres da carne. Vamos lá. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus nós queremos te pedir perdão, porque nós somos levados sim por aquilo que nós vemos, por aquilo que a nossa carne deseja. Senhor, queremos te pedir perdão. Muda o nosso coração, Senhor. Muda de dentro para fora, Senhor, para que essas coisas não nos atraiam mais, mas nós sejamos, Senhor, atraídos pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pelo amor que há em Ti, pelos dons espirituais que há em Ti, pela compaixão que há em Ti, Senhor. Que seja isso que nos atrai, a Tua doce presença, o Teu Espírito Santo, amigo, consolador, aquele que nos ensina todas as coisas, nos ensina a viver nesse mundo, mas não sujeitos ao sistema desse mundo, sujeitos ao maligno, mas sujeitos a Deus, amigos de Deus, não vivendo em lutas e contendas, mas tendo as nossas orações respondidas, porque estamos pedindo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, porque estamos desejando aquilo que Deus deseja, porque estamos sonhando com aquilo que Deus sonha. Deus, em nome de Jesus, é isso que nós queremos, é assim que queremos abençoar os nossos telespectadores, Senhor, para que essa seja uma realidade de vida para eles. Nos transforma, meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que verdadeiramente você possa meditar e ter a sua vida, o seu foco transformado pelo poder de Deus.